You and I and dominoes and time goes by. Eu estava assistindo um react de um debate entre duas pessoas de esquerda e duas pessoas de direita. Resumidamente, como sempre, né? Então, o debate se incendiava entre argumentos falhos e argumentos mais coesos. Você sabe muito bem o que eu estou falando. De qualquer forma, o que eu observo é que em nenhum dos lados existe amor. Mas antes de continuar, saudações, Leandro Zen. Bem-vindos ao Mantra Cultural. Papos além, papos além. Nem o lado onde o amor venceu, nem o lado onde o amor seria fonte de toda a sabedoria. Olha, não existe no debate em que eu assisti, e em todos os outros do mesmo fundamento, não existe uma intenção de encontrar a verdade, de amar ao próximo. É tudo sacadas assim para tirar cortes e aquela coisa de postura, de ego, de refutar, de zombar, de humilhar, de xingar e tudo mais. Não existe uma serenidade e uma busca pela verdade. Esse é o lance, tá? Preste muita atenção nisso. Se um lado, se algumas pessoas são tomadas de ódio e fazem uso de seus argumentos para odiar ainda mais, disfarçado de amar, de amor, entenda, este ódio é o ponto fundamental. Eu nem sei se eu poderia falar essa palavra aqui, mas esse é o sentimento fundamental. Você tem que trazer o quê? Amor. Amor. E não é uma questão de debate. Por que eu falei em debate, se o vídeo é sobre comparação? Bom, o tema é comparação e o sentimento de inferioridade que isso pode gerar em alguém, em alguns, em muitos de nós, em todos. Nós somos fundamentalmente incitados a trilhar as nossas vidas comparando-se com os outros. E este debate em que eu assisti, estavam comparando-se uns aos outros, ideologia para com ideologia, ideias para com ideias, comparando, né? Comparando num exercício de debate, de luta, para vencer. Por que eu digo que não há encontro da verdade? Olha, grandes pessoas, grandes exemplos brasileiros, eu poderia dizer alguns, mas eu não vou citar, não neste vídeo, não agora. Personalidades brasileiras ao longo da história que, quando falavam, não incitavam esse orgulho, essa vontade de refutar as pessoas, mas sim, essas pessoas, elas trazem um sentimento de elevação de consciência. Não há dentro delas a intenção de comparar um caminho com o outro e ver qual é o melhor. Não é esse o caminho da elevação da consciência humana, e acredito que todos queremos a elevação da consciência humana, mesmo que disfarçada, ridicularmente, de um país melhor. E a partir desses debates, cheios de orgulho, de ego, se fazem propagandas e visualizações para outros canais também que gostam de criticar, de humilhar as pessoas ali envolvidas. Então, tudo faz parte de um mesmo mecanismo inconsciente que a gente tem de ficar nos comparando, nos julgando uns melhores que os outros, sem jamais fomentar aquilo que chamamos de amor, que realmente uniria a humanidade. Isso é tarefa que a gente não pode deixar só para o pobre Jesus Cristo. Cabe a cada um de nós. Esses mapas mentais, ideológicos, que se comparam, que se debatem entre si, eles apenas nos mantêm ocupados. São bobagens, são besteiras, são brincadeiras de criança. Por mais sérios que sejam os objetivos e as consequências
de todas essas ideologias, elas são sérias, tristes, mortais, mas ainda assim, elas são brincadeiras nas mãos de pessoas completamente infantis. Esse é o ponto. Onde não há amor, consciência, há mediocridade. E tudo que acontece nessa mediocridade não há de resolver os nossos problemas sociais. Não. Na verdade, não há problema social algum para se resolver. A sociedade em si, como ela está, ela é o problema, porque ela é o reflexo de pessoas completamente inconscientes. E as pessoas se tornam cada vez mais inconscientes quando elas se comparam, quando elas debatem coisas idiotas, superficiais, perigosamente inúteis, que apenas acendem a comparação e o ódio, a revolta. Você nunca jamais será o suficiente. O outro sempre lhe trará problemas para você se tornar suficiente. Então você fica realmente perdido em uma sociedade na qual você se compara o tempo todo de uma maneira completamente ignorante, distante da verdade interior que você carrega. Todas as ideologias, todas as doutrinas, elas têm parâmetros de comportamento, de exemplos que você deve se comparar. Não é a mesma coisa quando uma personalidade exala uma energia construtiva e ela acaba se tornando um exemplo de existência pura, mas não de intelecto afiado para debater. É diferente. É diferente porque o estado de ser consciente, alerta, ele tem uma outra vibe. Ele nem necessita palavras a 1000 por hora, nem necessita esse tipo de cansativa inteligência verbal, alegórica, para se fazer presente. O caminho do autoconhecimento, um caminho interior, ele faz a sua luz brilhar cada vez mais, e não é uma luz comparativa, é uma luz que está presente em todos nós. Você apenas tira a poeira de cima e ela brilha. Então, entenda que esse tipo de estado de consciência é que se compartilha naturalmente para todos os outros seres humanos a entenderem que eles também precisam tirar essa poeira, em vez de ficarem acumulando e se jogando poeira um no outro. Não há comparação do tipo fulano é mais iluminado que o Beltrano. Perceba, é apenas essa chave que vira. Mas a sociedade incita você a continuar andando para fora e resolver esses problemas de fora, que são criadas por ela mesma, por pessoas cegas, né? Ao invés de exemplos naturais, as pessoas se tornam influências meticulosamente desenhadas, arquitetadas, estrategicamente astutas, para ganhar seguidores, ou patrocínios, ou essas coisas todas, e então o número de seguidores fica mais importante que o próprio ser humano que ali se apresenta, muitas vezes alimentando ainda mais a separação entre as pessoas e a confusão, porque esta confusão atrai milhões de outras mentes perdidas. É que o caminho da busca pela verdade, vamos dizer assim, do autoconhecimento, da sua verdade, é um caminho solitário. Muitas pessoas também estão em seus caminhos solitários, já se cansaram de ficar ouvindo esses debates chatos, esses papos superficiais, elevados ao mais alto nível de inteligência. Eles juram que é altamente inteligente você debater com uma pessoa que não acredita em 2 gêneros sexuais. E você tem que ficar explicando uma enciclopédia de coisas para uma pessoa que simplesmente não quer enxergar o óbvio
Então, nisso tudo não existe inteligência. Isso é estúpido. É interessante, sim, o jogo, as artimanhas, mas entenda, é uma brincadeira de criança. E você diz, é necessário porque as pessoas estão se perdendo. Elas estão se perdendo na falta de amor. Não nos assuntos. Não nos assuntos. É o que eu estou tentando dizer. Eu sei que não está muito claro, mas veja, quando um assunto é discutido, parece que ela assume uma espécie de avatar num ringue de brinquedo, né? E as verdadeiras pessoas, os verdadeiros indivíduos ficam brincando com esse avatar um contra o outro, não estão em contato pessoa com pessoa, coração com coração, não estão. É isso que eu quero dizer. Quando a mente assume a função de relação por si só, ela cria problemas. Porque a mente, o cérebro, é animalesco. É sempre uma questão de território, de defesa, né? E o que é o amor? O amor é uma coisa diferente que aconteceu para nós, seres humanos, uma possibilidade de usar este cérebro e esta mente não para defender territórios, mas sim para reconhecer um só território. Eu sei que é bastante piegas, talvez, de certo ponto de vista, mas é isso, gente. Essencialmente, a busca do autoconhecimento, a elevação da consciência, você não está indo ao encontro de uma evolução pessoal particular, você logo vai perceber que é uma questão de humanidade. Humanidade. E claro, é um erro grosseiro você defender ideias, bandeiras, ao invés de defender a verdade. Que seria defender a verdade? Conversar com a outra pessoa de coração para coração, né? Entender o que é este coração, o que é esta alma, o que é esta consciência elevada. É o mesmo que aconteceu com o dinheiro, né? O dinheiro, ele passou a ser o grande avatar. A gente trancou o nosso ser numa gaiolinha fechadinha e começamos a viver toda a nossa vida em mérito ao dinheiro, a nossa profissão, aquela que paga mais, a nossa rotina diária, aquela que economiza mais, ou aquela que ostenta mais, ou seja, é tudo em relação ao avatar do dinheiro. Para resumir, né, é aquilo que você tem, não aquilo que você é, que importa. Aí surge a comparação, é claro. A comparação só surge dessa visão errada, dessa necessidade, dessa troca do ser por qualquer outra coisa. E os poderosos do mundo, as figuras que gostam de poder, veja, elas não têm poder em si mesmo, elas têm poder na mente das pessoas. As pessoas que perderam o sentido do seu próprio ser acabam debatendo figuras públicas. Enquanto isso, a gente segue aqui, por enquanto, falando com as paredes, deixando aqui meu registro de vida e até o próximo vídeo.